noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita. O tema que nos propusemos hoje trazer é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Esta frase dita por Jesus é interpretada pelo Espiritismo no Evangelho segundo o capítulo 3. Revela uma visão ampla e consoladora da vida espiritual e do progresso dos espíritos. Estas moradas que Jesus fala e nos diz plenamente: há muitas moradas na casa de meu Pai, são os diversos mundos habitados e são planos espirituais que acolhem os espíritos conforme o seu grau de evolução. Então, havendo muitas moradas na casa do Pai, Jesus já nos dizia claramente que o ser humano não vivia só aqui na Terra. Temos muitos irmãos nossos que habitam outros mundos. Outros mundos, quiçá um dia, nós todos também, não habitaremos. E neste propósito de habitar outros mundos, tem um fator muito importante, que é a vontade. Na nossa caminhada, na nossa escalada, na nossa subida, para que um dia alcemos outros voos, como vamos ver hoje neste trabalho. No Evangelho nos diz que a casa do Pai... Desculpa, mas eu... Vou tirar os sapatos, que eu gosto muito de estar descalça. Diz-nos assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Jesus continua-nos a falar e nos diz mesmo plenamente assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Assim, onde vocês estiverem, ou onde eu estiver, vocês também estarão, nos diz Jesus. Neste texto, claro que nos mostra que a casa do Pai é o universo, que Jesus nos convida e diz claramente que um dia nos iremos estar com Ele. Mostra-nos aqui que Ele enviou-nos algo precioso, enviou-nos um Consolador. Nós esperamos sempre por um ser humano em carne e osso, e Ele enviou-nos um Consolador, algo que nos acompanha na nossa caminhada terrena. A casa do Pai é representada pelo mundo inteiro, não é? Criado por quem? Por Deus. Muitas moradas do universo. Olha, já é verdade, do universo, desculpem, mas eu tive uma noite muito má, mesmo muito má. Tive uma noite muito acordada. Não o neto, mas alguém maior, que é o meu Pai, que está-se a adaptar a mim e eu a ele. Mas isso são outras moradas, são moradas físicas, onde todos nós devemos de alguma forma também crescer, porque isto mostra realmente se nós estamos mudados. E eu tenho ali o Jaime sempre atento, e eu não sei como é que ele consegue não dormir e estar assim atento. E aqui mostra-nos claramente que isto representa o universo inteiro, que sim, foi criado por Deus. Muitas moradas são os diversos planetas e planos espirituais onde os espíritos vivem e evoluem, não é? Isso confirma, e nós temos que ter a certeza clara da ideia que a vida não se limita só aqui a este espaçozinho. Não somos privilegiados, nós somos alguém que também estamos a caminho, e há muitos mundos paralelos ao nosso, e há muitos mundos mais evoluídos que o nosso. A Terra, como nós sabemos, é um mundo de expiação e provas. Conforme nós estivermos mais ou menos desprendidos dos laços materiais, à medida que vamos avançando, vamos sendo mais purificados, menos densos. As sensações vão sendo diferentes e começamos a ver as coisas com outra clareza. Enquanto depois temos a outra parte, que é aqueles que ainda por falta vão estar muitas das vezes na evolução, ainda muito enraizados no materialismo.
erram nas trevas, esses infelizes que ainda não conseguem de alguma forma, e lá está a dor, é um burilhamento para que nós consigamos de alguma forma crescer. E nós temos muitos irmãos, muitas moradas na erraticidade. A erraticidade é um local onde nós muitas das vezes, quando perdemos o corpo físico, muitas das vezes não sempre, quando perdemos o corpo físico, estaremos na erraticidade e em outras moradas à espera de uma nova oportunidade de nascer. Emmanuel nos auxilia dizendo que aprendemos hoje que a vida se espalha em todos os domínios universais dos sem fim e que os mundos se multiplicam infinitamente nos planos cósmicos. Então nós temos aqui, nós podemos ver e podemos falar nos sóis, nos planetas incontáveis vinculados às pluriformes esferas espirituais. Já me concentrei, gente. Bora lá. Bom, então vou falar um pouquinho, né, sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Como a Ana disse, o estado da alma varia ao infinito conforme o desprendimento dos laços materiais, né? O aspecto das coisas, as sensações que as pessoas experimentam e as percepções que elas têm. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Essa parte, né, está no Evangelho, continuando o que a Ana estava falando. Então, como nós já falamos, essa morada vai depender da nossa evolução espiritual e moral, né? E também, como a Ana disse, dos vários mundos, eu vou só dar um exemplo, né? Por exemplo, o umbral. Só um minutinho, gente. Hoje eu faço as juntas. Peraí, tem no 2. É aqui. Pronto, estamos no sítio certo. O umbral, como eu estava a falar, ele está na nossa crosta, né, na Terra. Porém, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem, né, várias camadas do umbral, várias densidades. Eu só estou citando porque, assim, o umbral é um lugar, né, não é uma realidade física, mas é uma dimensão espiritual que está ali plasmada, né, das vibrações das pessoas e das consciências dos habitantes dali. E também, como a Ana já disse, existe uma diversidade de mundos no universo, né? E todos são habitados. O Kardec afirma isso no Livro dos Espíritos, nas questões 236 até a 236e, trata sobre esse assunto, e ele fala que tudo tem uma finalidade, até mesmo nesses mundos que parecem vazios e caóticos, a vida não se limita à forma humana ou material, né? Ele sugere que existem seres que não têm as mesmas necessidades físicas que nós, mas que habitam esses mundos em estados diferentes de existência. Vou dar aqui outro exemplo, Marte. Marte e a Lua, né? Por que o homem insiste tanto em querer, né, descobrir, confirmar a existência de vida em Marte, né, e também na Lua? Manda para lá sondas, robôs, depois fica aí tudo no espaço, né, cheio de lixo espacial. Então a gente não vai conseguir ver. Por quê? Porque não são visíveis aos nossos olhos, por conta da nossa casa mental, da nossa evolução espiritual. Eles têm outras necessidades físicas diferentes de nós, então nós não estamos preparados ainda para enxergar, né, essas vidas que existem aí em outros planetas. E a promessa da continuidade da vida após a morte, ela vai reforçar a ideia de que o progresso espiritual ele é contínuo e que cada espírito ele se encontra em um estágio compatível, né, com o seu nível de consciência e moralidade. Agora sim, andamos para a frente. Diferentes categorias de mundos habitados. As condições diferem umas das outras, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, sendo quase nula a vida moral. À medida que este se desenvolve, diminui a influência da matéria. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. Numa pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 193, Kardec fez esta pergunta aos espíritos e pergunta assim: os espíritos podem voltar ao mundos inferiores? Podemos ou não podemos?
Sim. Por missão, e ainda bem que temos missionários que vão a mundos inferiores a auxiliar. Por necessidade de resgate, não é? Para resgatar erros do passado, eles têm necessidade destes mundos inferiores. Mas temos que ter em atenção que isto é doloroso para os que já conheceram mundos mais elevados. E nós temos os exilados de Capela, que fala sobre esses espíritos vindo de outros sistemas planetários que reencarnam na Terra para ajudar na evolução. Okay? Imaginemos-nos nós cairmos num mundo, estamos na Terra, onde temos já, podemos dizer, temos uma boa tecnologia aos nossos olhos, daquilo que nós sabemos, e pelos nossos erros iremos reencarnar, não é? Por punição, no mundo inferior, onde já não há ainda a tecnologia, computadores, os telemóveis, que hoje ninguém consegue viver sem os telemóveis, não há internet, não há gás, não há aquecimento nas casas, ainda temos que voltar à altura da pedra. Como é que nós não nos sentiríamos? Claro que teríamos uma intelectualidade mais avançada e ideias melhores, que isso ia servir para auxiliar os nossos irmãos mais inferiores também nessa caminhada. É assim que nós vamos caminhando em conjunto. E foi neste aprendizado que esses espíritos capelinos de Capela começaram a sua depuração moral. Portanto, estamos sempre interligados, estejamos no planeta mais evoluído, no planeta menos evoluído, estamos no mundo Terra, temos irmãos mais evoluídos que nós, temos os mais inferiores e nós vamos auxiliando-nos uns aos outros nesse mesmo progresso. Os espíritos, esses, não são fixos em nenhum planeta, eles migram conforme o seu progresso. Como alunos que mudam de série ou como alunos que vão mudando ou que vão passando de classe. A reencarnação em mundos mais elevados é uma conquista, não é um privilégio. Então, isto fiquei muito triste, porque não há cunhas. Então, o trabalho é nosso, a vontade é nossa, é uma conquista individual. Nos mundos inferiores, a matéria é mais densa. Há mais violência, há mais egoísmo, há muita ignorância. E à medida que evoluem os espíritos, vivem em mundos onde a matéria é mais sutil, é mais etérea, é menos pesada, é menos grosseira. E a vida é toda voltada ao intelecto e à moralidade. Depois temos estes mundos superiores que todos nós ambicionamos e queríamos ir já correr para esses mundos superiores, que queremos de alguma forma chegarmos lá. A comunicação é telepática, o deslocamento é todo mental, lá está, o trabalho é todo mental, e o sofrimento, praticamente, não existe sofrimento, somos todos felizes, não é? A Terra, como o mundo que eu já falei de expiação e provas, ainda é um mundo onde predominam as provas, expiações e os conflitos morais que todos nós nos vemos a todos os dias. Nesta transição para mundos regeneradores, onde o bem começa a prevalecer, fator importante, mudar cada um o seu ser interior, a reforma íntima, não é? Praticar a caridade, o desapego dos valores materiais. Além dos nossos planetas físicos, há colónias também espirituais, como, e eu acho que todos nós já falámos nisto e já ouvimos muitas das vezes, nosso lar, que funcionam como cidades no plano espiritual. Elas são moradas temporárias para espíritos em erraticidade, não porque é raro, mas é o nome que se dá mesmo a esses locais, não é erraticidade, que estão em preparação para uma nova encarnação. A Ana vai falar agora nas classificações. Sim. Primeiro nós temos os mundos primitivos, né? Onde acontecem as primeiras encarnações dos espíritos. Nesse planeta, nesses mundos, a vida é rudimentar, os instintos ainda predominam e tem pouco desenvolvimento moral. Depois nós temos o mundo de expiações e provas, onde ocorrem aí as provas, as reparações dos espíritos. O mal ainda predomina, os espíritos enfrentam, né, os desafios para reparar os erros do passado, para evoluir.
E como já dissemos, a Terra está nessa categoria. Depois temos os mundos de regeneração, onde ocorre a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. O bem aí já começa a prevalecer. Nós falamos. Olha. Depois temos os mundos felizes, né, onde o bem já domina. Os espíritos são mais evoluídos, vivem em harmonia e paz. A ciência e a espiritualidade também caminham juntas. E por último temos os mundos celestes ou divinos, que é habitado pelos espíritos puros. Existe apenas a perfeição, né? Lá a perfeição espiritual, moral, felicidade plena. Porém, o trabalho continua, não é porque está ali espiritualizado, na perfeição, está ali de férias a curtir. Não. O trabalho continua na mesma. Tem certeza? Até nós estamos à espera tanto para irmos para o mundo. Para descansar. Não há descanso. Não, trabalhamos sempre, não é? É verdade. Portanto, não vale a pena estarmos à espera de irmos para o descanso, não é? Vamos então continuando aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Nós já falamos sobre isto. Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente. E podemos classificá-los como espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar, lá está, da tal dita palavra que vocês vão de alguma forma ficar à marca, erraticidades, muito longas, porque também há estas erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Depende de cada um. Na pergunta 235 do Livro dos Espíritos, diz-nos assim: os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Será que nós progredimos nessas estações quando estamos nestes mundos transitórios? Claro que sim. Certamente. Os que assim se reúnem têm o feito de se instruírem e de mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. Trabalho como forma de evolução. Espíritos não ficam ociosos, okay? Nestes irmãos mais que têm a vontade plena de se melhorarem. O trabalho, como a Ana Carolina falou, é uma lei universal e uma das formas mais nobres de progresso. Trabalham e o que é que eles fazem lá? E o que é que nos espera a nós também? Socorro e assistência, esse é um dos trabalhos, a encarnados e desencarnados em sofrimentos. Educação espiritual em escola e grupos de estudo. Quem viu, ou quem quiser ler o livro Nosso Lar, que para eu ver melhor o povo, porque estes óculos só são de ver ao perto, mas ninguém ao longe. Quem ver o filme, nós podem ver realmente que há a colónia Nosso Lar que tem muitos irmãos que auxiliam os sofredores que vão para essas mesmas colónias. Portanto, o trabalho não cessa, o trabalho é contínuo, não é só os espíritos superiores que depois trabalham, nós trabalhamos incessantemente, não é? Depois há serviços de acolhimento como em hospitais espirituais, lá está, não há só hospitais na terra física, também existem hospitais espirituais, que são para receber estes irmãos que vão com graves patologias mentais, doenças como o cancro, seja outras doenças quais que forem, que são socorridos quando têm esse mesmo merecimento. Então é um trabalho, vamos chamar um trabalho voluntário, que se faz. Cada espírito é orientado a servir conforme suas capacidades, interesses e grau de evolução. O trabalho é feito com alegria, lá está, não é como nós, que resmungamos muito, é sempre com alegria, dedicação e sentido de missão, e nunca por obrigação. Então fazem o trabalho por amor, e é esse amor que nós estamos aqui a aprender na Terra para quando alçarmos outros voos, sejamos mesmo amor puro. E nós fizemos o trabalho com amor. Foi? É verdade. Com muito sacrifício. Também, faz parte. Bom, vou falar agora sobre a destinação da Terra.
as causas das misérias humanas. Como nós já dissemos, né, a Terra ela está na categoria de expiações e provas, razão porque aí o homem vive, né, com tantas misérias. E deve-se considerar que na Terra, que a Terra não está toda a humanidade aqui na Terra, apenas uma pequena fração dela. Então, ela não pode ser considerada um mundo primitivo, porque alguns habitantes já têm inteligência superior e algumas qualidades inatas que trazemos e que provam, né, que já passamos por algumas vivências e tivemos algum progresso. Mas também mostra que temos propensão para os numerosos vícios, né, que constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, por isso, né, que Deus nos colocou num mundo, digamos, ingrato, né, penoso, cheio de misérias da vida, até que mereçamos ascender a um planeta melhor. E aqui no Evangelho diz, né, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. A terra é um exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, que têm de lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E vale ressaltar que nem todos os espíritos, né, que encarnam aqui na Terra, eles vêm para expiação. Tem aquelas raças selvagens que são formadas de espíritos que saíram da infância e que estão na Terra em curso, né, de educação para desenvolverem contato com os espíritos mais adiantados. Depois vêm as raças semi-civilizadas, né, que são considerados indígenas, constituídas também desses mesmos espíritos em via de progresso. Nesse caso, seria para o aperfeiçoamento intelectual. E é assim, né, que Deus, com sua bondade, faz com que o próprio castigo, né, aconteça em proveito do progresso do espírito. E vamos falar um pouquinho agora do livro Libertação, do capítulo 4, né, que fala sobre Numa Cidade Estranha. A história começa com o André Luiz, né, que esse livro o Chico, né, psicografou. E a história começa com o André Luiz, um instrutor e um colega que vão infiltrar nas regiões mais trevosas do umbral, passando-se por espíritos inferiores com o objetivo de destruição e sofrimento da falange ali presente. Para eles, eu vou ler um pedacinho do livro que relata que eles já estão num plano mais elevado, como a Ana falou anteriormente, né? Quem já está no mundo mais evoluído para descer não é muito fácil. Por exemplo, eles levitavam, né? Chega lá, não é possível isso acontecer. E lá nas trevas, o líder era o Gregório. Ele tinha sido um chefe da Igreja Católica no passado, né? Bem recuado, e teria falhado, né, grandemente com a sua missão de sacerdote. Então, eles vão relatar ali, o André e a sua equipe vão relatar ali o que eles viram. Eu vou ler um pedacinho, um trecho do livro que fala dessa parte ali do umbral. Em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombra. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. Volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta, e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras, de grande tamanho, de uma espécie que pudera ser considerada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender a curiosidade improfícua. E por que Deus permite semelhante absurdo? Dessa vez era meu colega que perguntava, de novo, semi-apavorado, agora ante os compromissos que assumiramos. Longe de perturbar-se, Gúbio, que era um dos instrutores, replicou: pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana, quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e o infortúnio de si mesmo,
para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem e bestializam. Quando estes irmãos em descida, que a Ana acabou de falar, e começam a ver a atmosfera mais densa, eles valem-se mesmo do pensamento positivo, a mente, está bem? E da oração, isso é que nos sustenta. E quando estamos realmente perante situações difíceis, e aqui o André Luz relata muito bem isso, há uma necessidade, eles foram em socorro de Gregório, era um irmão da treva, é manter o pensamento firme na oração. Este era um irmão realmente que se encontrava desvairado, completamente, e ele vai ser auxiliado por alguém que o amava muito. Quem seria este alguém? Quem já leu o livro? E prejudicou muita gente, né? Sim, quem era? As pessoas temiam ele. A sua mãe? É isso. O amor de mãe, que auxilia sempre, embora ele revoltado, continuava. Para continuarmos e para nós sairmos desta parte, vamos falar sobre os mundos regeneradores. No planeta, dizem que o planeta está a passar para o mundo de regeneração, tem que ser gradualmente, o Evangelho nos fala assim, serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda não existe a felicidade perfeita nestes mundos de regeneração, mas a aurora da felicidade. Então já é um mundo onde nós descansamos um pouco da dor aguda, vamos falar assim. O homem encontra a calma, o repouso e acaba por depurar-se, mas ainda é de carne e está sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Eles ainda têm que suportar provas, porque nós estamos aqui no mundo e trabalhamos, não é? Porém, sem as pungentes angústias da expiação, do sofrimento atroz, que a Terra e que muitos dos nossos irmãos passam aqui na Terra. Para continuarmos nesta parte, nós vamos falar agora aqui na parte que nos fala na reconciliação, que estes mundos de regeneração nos trazem. A reconciliação com quem? Consigo mesmo. A reparação dos erros do passado e ao despertar cada um para valores superiores. São mundos onde a dor, que todos adoramos, ninguém gosta da dor, não é? Dá lugar à esperança. Embora ainda haja provas, elas não têm o caráter punitivo do mundo da expiação. A matéria ainda impera, mas já se nota um desprendimento das paixões inferiores. A moral começa a florescer nestes mundos de regeneração. Os sentimentos são mais elevados e o bem comum é mais valorizado. A fraternidade é cultivada. Os habitantes buscam a harmonia, mesmo que ainda lutem contra as imperfeições. Está bem? Então, nós notamos que isto mesmo é um caminho longo e que vamos pouco a pouco palmilhando o melhor que cada um de nós consegue. O ser humano lá, nestes mundos de regeneração, são isentos de orgulho, já começam o silêncio do coração, não é? Não há inveja, não há tortura, não há ódio que os sufoca. Porque no mundo o ódio sufoca-nos a todos nós. No mundo, terra de expiação e provas, certo? Em todas as frontes. Aqui, qual será a palavra que está escrita nas frontes? Amor. Ela brota de cada destes seres, não é? E Deus, não é? Estes irmãos e Deus auxilia sempre os seus filhos. Então estes irmãos tentam sempre, como nós, caminhar cumprindo essas leis, as leis do Pai Maior. Nesta parte de Júpiter, nem todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz, isto está na Revista Espírita 1858, pode-se fazer uma ideia do estado feliz dos seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. Júpiter
É o maior planeta do sistema solar. É um verdadeiro gigante gasoso. Está bem? Esta parte que nos fala. Não possui superfície sólida. É formado principalmente por hidrogênio e hélio. Então, aqui há pouco tempo eu queria pôr nos balões, aqui a Alicina deve-se lembrar, a boiar para dar a aula aos miúdos para que eles não caíssem ao chão, mas faltou-me o hélio que eu não tinha. Aqui no mundo gasoso, os balões realmente e os seres humanos são mais leves. Isto foi só agora um à parte. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na condição física. Então, o físico não é igual. Os corpos são menos grosseiros, menos densos, são mais leves. Então, e transportar-se de um lado para o outro é muito mais fácil. Eles deslizam no solo, sem fadiga. Eu estou aqui com as costas no oito, mas eles em Júpiter não há esta fadiga que eu tenho aqui no corpo físico, aqui neste mundo, onde eu ainda tenho muitas provas a passar. Eu e a Ana Carolina está na mesma situação, também lhe dei a coluna, estamos as duas aqui nesta situação. E então, fala-nos também na Revista Espírita, de 1858, que quando perdemos o corpo físico, a morte não tem esta decomposição pútrida, é muito mais rápida, porque o corpo não é tão denso, não é? E também dá-nos aqui uma coisa que nós iremos todos adorar, os animais. Eles executam os trabalhos manuais. Eles são os encarregados de executar essas obras manuais. Sei? São os serviçais, são operários e trabalham para nos auxiliar. O trabalho do homem é intelectual. Vamos ver aqui o que nos mostra aqui. Acho que não tenho... Aqui nós temos uma figura do Bernard Palissy, que na época, foi no século XV, ele era um oleiro, né, daquela época bem conhecido, e ele tentou espontaneamente fazer alguns desenhos que retratasse ali alguns personagens, animais, cena da vida privada, lá de Júpiter, né, e aqui ele descreve mais ou menos a arquitetura. Então, naquela altura, esse desenho também está na Revista Espírita, e assim, naquela altura, isso seria coisa, né, pra gente, assim, ficar deslumbrado. E ele teve a ajuda do seu amigo, o Sardô, que era um jovem também cheio de talento, futuro, mas não tinha habilidades como desenhista. Então, esse amigo serviu ali para auxiliar ele a descrever as coisas e ele ia desenhando. Então, dentre os diversos desenhos que ele fez, a gente pegou esse aqui que demonstra a arquitetura, né, de Júpiter. E como o tempo está a esgotar-se, nós temos a pergunta 189 do Livro dos Espíritos, que nos fala assim: os espíritos podem encarnar em diferentes mundos, ou mundos diferentes? Sim, já falámos daqui e estamos a falar sobre isso. Os espíritos encarnam em diversos mundos, conforme o seu grau de evolução. A Terra não é o único lugar de progresso. Eu só quis afirmar para que todos conseguissem, de alguma forma, cimentar esta ideia, que a Terra não é o único, há muitos mundos. Na pergunta 199, também nos dizem isto: a mudança do mundo ocorre naturalmente? Claro que sim. 190. 190. Está bem. A hora está avançada também. Sim, à medida que o espírito progride, é atraída por mundos mais elevados, compatíveis com a sua vibração moral e intelectual. Tudo é consoante aquilo que nós, encarnados, queremos da vida e queremos o esforço que fazemos para alçar outros voos. Há um livro, no prefácio do livro Libertação, há uma lenda, que é para não adormecermos, do peixinho vermelho. Ele vai-me contar uma história de um peixinho, uma lenda de um peixinho vermelho. Vou, porque ela traz-nos uma lição preciosa para todos nós. Era um jardim encantado. Havia um lago de águas límpidas, tranquilo, muito bonito, onde viviam muitos peixes. Entre esses peixes vivia um peixinho vermelho. E esse peixinho vermelho era muito curioso. Então começou a questionar o mundo à sua volta. Ele questionava o mundo à volta e pensava para ele mesmo: e o que é que terá para além disto? Porque ele via umas grades
aquelas grades onde escoavam a água, ele olhava para ali e via aquelas grades. Então ele sentiu a vontade, a tal dita vontade, e o impulso de descobrir o que existia para além daquele limite, porque eles achavam, como nós achamos muitas das vezes, este é o limite, não vou, mas eles arriscou, este peixinho vermelho arriscou, e com muito esforço e coragem atravessou a passagem estreita e encontrou um mundo vasto, belo e livre, um coral no mar, belíssimo. Então, o que é que ele fez? Será que ele ficou no coral, ali muito descansado? Vou gozar desta vida e os outros que fiquem para lá. Será que ele fez isso? A Andréia já sabe na cabeça que não. A Andréia já chegou lá. Então, com muito esforço e coragem, atravessou a passagem estreita e magoou-se também nas suas escamas. Mas ele conseguiu e andou. Ele estava nesse lago e decidiu regressar. Estava no mar e decidiu regressar ao lago, onde estavam os seus colegas. E ele achava que os colegas iam e tinham sentido a falta dele. Então ele fez o trajeto de volta, teve o mesmo sofrimento para regressar ao lago. Quando chegou lá, ninguém sentiu a falta dele. Ninguém deu por falta do peixe vermelho. Então, e ele começou a descrever a existência, que havia algo muito melhor, que havia algo mais belo. Eles simplesmente se riam e não ligaram nenhum e não acreditaram nele. Mesmo assim, o peixinho vermelho manteve-se firme, tentando despertar os seus colegas, os outros peixes. Os outros peixes, o peixinho vermelho era magrinho. Os outros peixes eram gordos. Porque ele não se queria alimentar das larvas, ele já comia muito pouco, este peixe. Então, ele disse-lhe que para que eles conseguirem de alguma forma passar às grades, iam ter que emagrecer. Então aí é que eles se riram dele e não fizeram caso. Passaram-se uns anos, o que é que aconteceu? Veio uma seca muito grande, o lago secou e os peixes ficaram atolados na lama. Isto para nos dizer que é realmente uma história que eu já contei aos jovens aqui na Casa Espírita. Nós temos que deixar a nossa alma despertar para aquilo que é mais belo, para mais além. Então, neste esforço que cada um deve fazer, neste esforço que o peixinho vermelho fez e não teve problema nenhum em se magoar outra vez para ir avisar os colegas, lá está ele tentando auxiliar a todos, aqui nos mostra realmente a coragem de romper os limites, esses tais limites que todos nós devemos romper, escolhendo sempre servir com amor e esperança. Eu vou para ali. Nós vamos para ali, para aquela imagem quando perdemos o corpo. Vou falar um pouquinho agora sobre as moradas espirituais. Essa imagem acho que já é conhecida por alguns, que remete à colônia do Nosso Lar. E a mãe do André Luiz, ela residia numa esfera espiritual mais elevada do que a colônia espiritual do Nosso Lar. E ela já havia progredido moralmente, espiritualmente, o que permitia a ela viver nesses planos superiores. E mesmo assim, ela acompanhava o André, que era seu filho, com toda dedicação e carinho, intercedendo por ele junto aos benfeitores da colônia, especialmente durante o período em que ele esteve no umbral. E essa diferença de morada espiritual entre a mãe e o filho é usada nessa obra para exemplificar a lei de afinidade e merecimento, que rege as colônias, as esferas espirituais. Então, nessas colônias as coisas são muito bem organizadas, tem as horas bônus, as pessoas trabalham, enfim. Então, é tudo muito bem organizado. Então, é realmente cumprido ao pé da letra afinidade e merecimento. Então, a mãe, por ela estar ali no plano superior, ela só podia visitar o André quando ele se tornasse receptivo espiritualmente, E isso aconteceu,
quando ele ficou no umbral e cansou ali daquele cenário, como eu falei um pouquinho ali no livro Libertação, daquele cenário ali. Então ele fez uma oração muito fervorosa e foi possível, através dessa oração, ele ser resgatado, né, pelo Clarencio e a sua equipe socorrista, a pedido da mãe, né, que tinha vários bônus ali, e como dizem, né, muita gente diz que oração de mãe tem poder, né, então a pedido dela ele conseguiu ser resgatado. E então, como a Ana já disse, né, que a gente saiba aproveitar aqui a nossa estadia, né, o nosso estágio é aqui, que a gente plante as coisas, né, faça boas ações, que a gente, através do Espiritismo, que nos auxilia, que a gente tenha que a gente plante aqui o que a gente possa colher na vida futura. Então, que a gente olhe as coisas, aproveite a nossa oportunidade de estar aqui com mais amor, né, com mais caridade e com esperança, né, nos momentos difíceis, que a gente não vacile, que a gente esteja sempre em oração. Então, para que a gente possa ir para uma morada melhor, né? Então, era isso que a gente trazia para hoje.